Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai mudar um pouco de assunto aí e vamos começar a falar um pouquinho sobre vetores. Vetores nada mais é do que uma ferramenta matemática que a gente vai utilizar muito aqui na parte de física. Então, vamos conhecer como é que a gente opera, né, com essas informações vetoriais e aí depois eu mostro algumas aplicações também para vocês com relação a esse assunto. Mas antes, vamos um pouquinho conhecer a história de como que se criou, né, quem fez ou descobriu os vetores. Então nós temos um cara chamado Hamilton, e Hamilton foi a grande mente que arquitetou toda essa lógica por trás dessa ferramenta chamada vetores. Vetores é um negócio que começa muito simples. A gente vai ver aqui nas primeiras aulas, é bem, tipo, a ideia é muito simples, o começo é muito fácil, mas depois, conforme você vai avançando, você vai vendo uma riqueza de complexidade que existe por trás daquelas informações. E é isso que você não pode deixar, assim, de perder o fio da meada. Então, a ideia, a proposta, a princípio, é bem simplória, mas por trás de cada representação simples existe uma quantidade muito densa de informações, né, que o Hamilton consegue armazenar com essa teoria vetorial. E aí, conhecendo um pouquinho a história de Hamilton. Bom, o Hamilton era um cara que ele era brilhante em tudo que ele fazia. Então, na área de exatas, claro que esse conteúdo, né, focado em exatas, ele era um aluno brilhante, ele era um cara que sempre se destacava, né, nos conhecimentos de exatas, mas Hamilton também ele se destacava em outras áreas do conhecimento. Então, na área de humanas também, ele era tão brilhante quanto, né? Praticamente Hamilton não tinha problemas com nenhuma disciplina, nada que ele cursasse, né, academicamente. Então ele se destacava em todas as áreas. E, bom, até é normal hoje em dia a gente ver pessoas desse tipo, e normalmente a gente chama elas de nerd, né, tudo mais, e são pessoas que, assim, tudo bem, nessas áreas exatas, humanas, pode dar 10 em tudo, mas a educação física, né, toma o pau e com certeza é aquele último a ser escolhido, né, então a vida compensa de algum jeito. E também esse não era o caso de Hamilton. Hamilton também era brilhante em qualquer esporte que ele fazia, né? Era um atirador exímio, de uma pontaria impecável, e tudo que ele se propunha a fazer, né, também nas áreas esportivas, Hamilton não fazia muito bem, tá? Ele não tinha problemas com nada. Então, aonde vem aí o grande assim, claro que a vida dele não foi perfeita por inteiro. Então, dados assim mais a título de curiosidade, né, onde que está o grande problema, o calcanhar de Aquiles de Hamilton? Embora, como eu disse, ele foi perfeito em tudo que ele se propunha a fazer, teve uma coisa que ele não conseguiu êxito, e foi uma grande obsessão da vida dele. É, Hamilton foi apaixonado por uma enfermeira e essa enfermeira nunca o correspondeu, né, de forma afetiva. E ele não se contentou com isso. Durante muitos anos ele tentou, né, uma proximidade com ela, tentou uma relação, mas ela realmente não gostava dele, ela não queria nada com ele. E se a gente olhar as fotos de Hamilton mais jovem, também ele não era feio, não era uma pessoa, né, tipo, com uma aparência assim que causasse uma certa repulsa, né, para a gente conseguir tipo dizer que, olha, por isso que ela não chegava perto dele. Mas não, tipo, Hamilton também era bonito até. E ainda assim, ela não quis nada com ele. E diante disso, Hamilton surta, né? Então vão se passando os anos
Ele até chega a se casar com outra pessoa, mas ele nunca supera essa paixão. E chega num ponto da vida dele que ele começa realmente a ficar louco. E tem relatos de que ele realmente passa a acumular é, coisas e objetos, né, que pertenciam a essa enfermeira, desde tufos de cabelo, pedaço de unha, há relatos também de excremento, às vezes que ele fuçava o lixo dela, né, e assim rondeava muito a casa dela e ele acabava coletando essas coisas. E então é uma pessoa que nunca superou, né, esse amor não correspondido. Então ele foi brilhante em diversas áreas, mas nesse quesito fez com que ele surtasse, né, e tomasse algumas atitudes um pouco fora da casinha. E essa foi a história de Hamilton, tá? O grande criador então dos vetores, que é o que a gente começa a ver agora. Primeira coisa, a gente precisa diferenciar, né, o que as grandezas físicas podem ser. A gente pode definir elas como sendo, nomeando, né, de valores escalares, que seria um número acompanhado de uma unidade. Exemplos, temperatura. Então, qual é a temperatura que está hoje? Sei lá, vou dizer que está 25 graus Celsius. Então, é uma grandeza escalar, porque eu preciso fornecer apenas um número, estou dizendo que está 25, e uma unidade de medida, no caso, graus Celsius. Então, como só depende dessas duas informações, né, medir temperatura é uma informação escalar para a física. E grandezas vetoriais? Elas são valores que vai possuir algumas informações. Então, tem que ter módulo ou intensidade, que é um valor numérico, assim como aqueles 25 graus, tá? E também vai vir acompanhado de uma unidade. Só que, além disso, ele também tem que ter orientação. Eu também tenho que informar uma direção e um sentido. Exemplos de grandezas vetoriais. Velocidade. Então, se eu disser que um corpo está a 25 km por hora, tudo bem, eu disse um número, eu disse uma unidade, assim como uma grandeza escalar, seria mais ou menos compatível. Mas não basta apenas isso. Além de eu informar que esse carro está com essa velocidade, com essa unidade de medida, eu preciso dar mais informações para entender o que está acontecendo. Porque ele pode estar com 25 km por hora, indo para frente, indo para trás, sei lá, voando, caindo num penhasco, certo? Existem diversas possibilidades, além de eu dar um número e uma unidade de medida. Então eu preciso dar uma direção e sentido para onde ele está indo com essa velocidade e com essa unidade, né? Com esse número e com essa unidade. Então são grandezas vetoriais, que precisam desse algo a mais. Assim como aceleração também, né? Eu preciso informar para onde ele está acelerando. E toda vez que eu precisar então de mais informações, né? Preciso dar um sentido, uma direção e um sentido, eu tenho uma grandeza vetorial. Mais exemplos, o que é escalar? Massa. Massa também é uma grandeza escalar. Então, quanto pesa uma pessoa? Sei lá, 50 quilos. Eu só preciso dizer um número e uma unidade de medida. Eu não preciso dizer que é 50 quilos para baixo, para o lado, para a direita. Não faz sentido eu dar essa informação a mais. Então, massa é uma grandeza escalar. Mais exemplos de vetores. Pensar alguma coisa aqui. Força também é uma grandeza vetorial. Eu também preciso dizer para onde aponta essa força, né? Então, mais um exemplo para vocês. Bom, representação. Toda vez que eu for desenhar um vetor, ele vai ser representado por uma seta, como eu mostro nesse desenho aqui para vocês. O tamanho dessa seta, exatamente a largura que ela tem, é o que eu chamo de módulo, que é o valor do vetor. Então, por exemplo, a velocidade 25 km por hora. Então, esse tamanho de 25 seria o tamanho desse vetor e seria o módulo dele, o valor numérico. E também módulo porque eu sempre represento por valores positivos.
Porque em vetor não existe negativo, uma vez que eu posso mudar a direção. Então, o carro está indo a 25 para cá, e a gente viu que quando era menos, ele estava voltando. Só que agora eu vou continuar dizendo que é 25, só que eu mudo para onde aponta a seta do vetor. Então, eu continuo com o valor de 25, só que eu represento a seta para o outro lado. E aí, isso é o que seria a direção e o sentido. Uma outra informação sobre direção e sentido para vocês não confundirem, porque parece sinônimo, né? Só que não é. Direção é sempre uma informação mais abrangente. É muito comum, às vezes, em filmes ou desenhos, a gente vê um fugitivo e alguém que está procurando ele virar para uma pessoa que, sei lá, estava na esquina e perguntar em que direção a pessoa foi. E aí a pessoa aponta para algum lugar. Na verdade, do ponto de vista da física, está meio que errado, porque direção não é bem isso. Direção é uma reta. Então, se ela perguntar, em que direção a pessoa foi, você daria a resposta, ela foi nessa direção, ou seja, uma reta. Claro que você vai tomar um soco na cara, porque a pessoa não vai gostar muito, vai achar que está zoando da cara dela. Mas, fisicamente, você está respondendo corretamente, porque direção é uma reta que eu aponto com começo, meio e fim, certo? Aí vem um complemento. E o sentido? Então, direção é a reta, pode ser horizontal, vertical, diagonal, e o sentido te indica o para onde você está indo. Então, é nessa direção para aquele sentido. Então, você aponta uma informação a mais. Então, parece sinônimo, mas não são. São coisas diferentes. E aí, então, o sentido, eu posso dizer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, baixo para cima, tá? São as referências, então, que a gente pode adotar como sendo o sentido de um vetor. Bom, como que eu começo a adicionar vetores? A gente vai conhecer primeiro a regra do polígono, que é conhecido também vulgarmente como rabinho cabecinha. Por que rabinho cabecinha? Vocês já devem ter reparado que um vetor ele tem, né, as duas extremidades dele são diferentes. Então, onde está a seta, eu vou dizer que essa é a cabecinha do vetor. Aonde está, não tem nada, só tem uma reta, eu digo que é o rabinho dele. Então, para eu somar vetores, eu vou somar o vetor A, que é esse azul, mais o vetor B, que é esse verdinho, mais o vetor C, que é o vermelhinho. Então, para eu somar e usando a regra do polígono, eu vou posicionando cada um deles com a mesma direção e sentido. Eu não posso mudar a inclinação. Então, se ele é torto, você coloca ele torto. Se ele tem o tamanho assim, você coloca assim, você não pode reduzir, você não pode aumentar. Então, você tem que respeitar exatamente todas as características físicas que ele tem. E o vetor A, eu começo colocando ele aqui. E aí, para continuar a soma, eu pego o vetor B, que tem esse tamanho e essa inclinação, e coloco o rabinho do B na cabecinha do A. E eu vou continuando o processo. E para somar o último vetor, que é o C, você coloca o rabinho do C na cabecinha do B, e a cabecinha do C é onde tudo termina. Então, o que eu estou somando é o A mais o B mais o C. Resposta é o vetor D, que está em amarelo. Ele sempre é um resumo do que aconteceu. O que aconteceu? O vetor começou aqui, que foi o A que iniciou tudo isso, e no final terminou exatamente na cabecinha do C. Então, resumindo o que aconteceu aqui, com toda essa volta por cima, essa é a soma vetorial. Então, é sempre aonde tudo começou, aonde tudo terminou. O vetor que der é o vetor sempre resposta, é o vetor resultante. Então, como eu disse, a ideia é bastante simples. Você vai colocando os vetores, né, um após o outro, e a resposta é sempre aonde começou, aonde terminou. Bom, e se eu mudar a configuração? E se eu, ao invés de colocar na ordem ABC, colocar ACB? A resposta não muda, porque pegando o vetor C e colocando ele aqui no A, com o mesmo tamanho, com a mesma inclinação, e depois pegando o vetor B e colocando ele aqui depois do C, rabinho cabecinha, né, com o mesmo tamanho, com a mesma inclinação, eu percebo que o resultado é exatamente igual.
dá o mesmo tamanho de D, dá a mesma inclinação para o D. Então não faz diferença. Quer embaralhar ainda mais? Tudo bem. Então eu começo do B, que começou indo para baixo, aí depois pego o A, que tem essa inclinação e esse tamanho, né? Rabinho e cabecinha, pego o C, coloca depois aqui do A, e novamente, onde tudo começou? Aqui. Aonde tudo terminou? Ali. Então não importa o que está passando no meio deles. Importa sempre aonde começa, aonde termina. E o D sempre tem mesmo tamanho, mesma inclinação. Isso é somar vetores. E isso é utilizar a regra do polígono. Então, sempre que se referir a isso, é uma soma que você vai colocando os vetores, respeitando sempre tamanho e inclinação, e ver para onde dá a resposta final de cada um deles. Bom, a soma deles pode dar zero, ou seja, nenhum vetor como resposta? Pode. Então, olha esse caso. Eu estou somando esse vetor A, aí depois eu coloco esse vetor B, rabinho e cabecinha, esse vetor C, esse vetor D e esse vetor E. E por coincidência, aonde tudo começou? Nesse ponto, que foi o A que define isso. Aonde tudo terminou? Aonde está a cabecinha do E. Ou seja, é o mesmo ponto. Então, onde começa? Aqui. Aonde termina? Aqui também. Tem vetor resultante? Não, porque não tem seta, não tem para onde apontar. Começou e terminou no mesmo lugar. Então, eu digo que o vetor resultante, a soma deles, do A, B, C e D, como está configurado aqui com esses vetores, com esses tamanhos e essas inclinações, então eu digo que a resposta é zero. E tudo bem, tá certo, não é problema. É raro acontecer isso, tá? Não é normal, mas pode acontecer. Então, a maior parte vai ser o que a gente viu aqui no caso anterior. Então, vai sempre ter um vetor resultante apontando para algum lugar, como indicou o vetor amarelo D. Mas, às vezes, pode acontecer isso, né? E tá tudo certo. Não é problema. Além da regra do paralelogramo, do polígono, existe também a regra do paralelogramo, que também é vulgarmente conhecida como sendo Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, como que funciona isso? Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Só que ao invés de eu utilizar e colocar a regra do polígono, né, rabinho de um na cabecinha do outro, simplesmente eu coloco os dois aqui, ó, posicionados desse jeito. Então, as duas extremidades, rabinho com rabinho, e fica colocado assim o vetor. O que eu faço com Ctrl+C, Ctrl+V? Eu dou um Ctrl+C nesse vetor e coloco ele exatamente aqui depois do A. E dou o Ctrl+V. Se dá um Ctrl+C no vetor A e coloca ele exatamente onde está essa projeção aqui após o vetor B. Então você copia os dois e cola na extremidade de cada um oposto. Então o B cola no A e o A cola aqui no B. O que vai acontecer? Vai formar um paralelogramo. A resposta é aonde os dois começaram e aqui está vendo que os dois se encontram, que você deu Ctrl+C, Ctrl+V. Então a resposta final é onde os dois se encontram. É uma outra técnica. Se você quiser usar a regra do rabinho e cabecinha, pode também, porque basta pegar esse vetor, colocar aqui, e aí pronto, rabinho e cabecinha, resposta também dá o mesmo vetor resultante R vermelho como está indicado na figura. Então, não tem diferença. Vamos ver mais alguns casos onde a gente vai somar vetores. Então, vou pegar esse site aqui. Por exemplo, quando eu tenho casos em que os vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, que seria exatamente esse daqui. O que está acontecendo? Eu tenho o vetor A, que aponta para lá, e eu tenho o vetor B, que também aponta para lá. O ângulo entre eles é exatamente de 0 graus. Então não tem inclinação. Os dois são paralelos e mesmo sentido. Ponta para o mesmo lugar. Quando eu quiser somar um com o outro, usa a regra rabinho e cabecinha. Então eu pego o vetor A e aí na cabecinha do A coloco o rabinho do B, pronto. Qual que é a resposta? Aonde tudo começa até onde tudo termina. Então a gente já viu que a gente vai fazer exatamente assim. E aí, resposta deu o vetor verde R, né, que é a soma dos dois vetores,
E aí basta pegar o valor numérico de A, sei lá, vale 5, o B vale 3, então 5 mais 3 dá 8, é a resposta final desse vetor. Então, quando eu tenho mesma direção e sentido, bem simples somar, certo? Eu posso continuar usando o que a gente sempre usou em álgebra, que é somar um número com o outro. Bom, como eu disse, vetor começa muito simples, mas depois ele vai ficando complexo na sua estrutura. Então, nesse ponto, eu ainda tenho padrões de coerência com essa matemática que vocês conhecem, tá? O próximo exemplo também segue assim, mas depois começa a ter algumas diferenças aonde, por exemplo, quando eu quiser somar 1 mais 1 vetorialmente, não vai dar 2. Pode dar 0, pode dar 2, inclusive, pode dar um valor quebrado, 1,5, né, ou menos, 0,3, porque a gente vai ter outras regras matemáticas. A gente vai ver direitinho quais são elas. Então, ainda dentro de um padrão, vamos ver agora um outro caso, que eu tenho ainda os vetores, né, nos sentidos que são paralelos, só que agora os sentidos opostos, onde o A aponta para um lado, o B aponta para o outro. Como que eu somo os dois vetores? E lembrando, o ângulo entre eles, 180 graus. Para somar, é uma coisa. Aqui está o ponto A, cabecinha do A, pode colocar o rabinho do B. Então vai ficar sobreposto. E aí, o B termina aqui. Então, qual que é a resposta? Aonde começou, que foi no A, até o B, aonde terminou. Então, pode ver que a resposta é exatamente o vetor verde R, que é essa diferença entre eles. Né? Ele foi e voltou. Então, na verdade, o que resta é só esse pedacinho do A, que ficou sobrando. E aí, para resolver isso matematicamente, basta pegar sempre o valor do maior. Opa! Sumiu aqui. Basta sempre pegar o valor do maior e... Ixi, vai muito lerdo. E subtrair do valor do menor. Deixa eu ver como ele estava indicado aqui. Pronto. Tá vendo? Eu pego o A, que é o valor do maior, e subtrai do B, que é o valor do menor. Volta um pouquinho, você vai ver a formulinha, tá? E é sempre a regra, o maior menos o menor. Bom, outras coisas que eu posso fazer também. Por exemplo, quando eu tenho um vetor que aponta nessa direção para cima, e agora um vetor que aponta nessa outra direção, ou seja, formando entre eles um ângulo de 90 graus, para achar a resposta, a gente já sabe, rabinho, cabecinha, pega esse vetor, coloca aqui, e aí a resposta vai ser onde tudo começou, aonde tudo terminou. Isso forma um triângulo retângulo. E conhecendo o valor do lado A, que é um vetor, conhecendo o valor do lado B, que é um outro vetor, a resposta vai ser exatamente a hipotenusa do triângulo. Para achar a hipotenusa do triângulo, a gente usa Pitágoras, que diz que a hipotenusa, ou R, que é a resposta ao quadrado, vai ser igual o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Então aqui eu começo essas diferenças entre a matemática que vocês conheciam. Porque como eu quero somar A mais B, e eles estão em direções diferentes, né, cada um para um lado, então agora, para resolver isso, eu estou usando Pitágoras. Eu não posso mais somar um com o outro simplesmente, como eu somava 5 mais 3 dava 8. Agora eu tenho que somar elevando ao quadrado. Então, essa é a técnica porque formou um ângulo de 90 graus e aí um triângulo retângulo entre eles. Bom, mais casos que podem acontecer aqui. Vamos supor que agora eu tenho dois vetores iguais, de mesmo tamanho, A e B, só que também em direções opostas. E quando eles formarem um ângulo de 120 graus, tem um caso que é muito peculiar, porque a resposta R dá exatamente o mesmo valor de A e, como consequência, o mesmo valor de B. Então é como se eu somasse 5 mais 5 e a resposta dá 5, porque é um caso especial, precisam ser iguais
e precisa formar entre eles um ângulo de 120 graus. Se formar 119, se formar 90, não dá a mesma resposta. Então, só vale para o ângulo de 120 graus. E aí eu tenho exatamente, né, a resposta valendo ou o A ou o B, porque os dois são exatamente iguais. Bom, aqui agora eu vou voltar para o primeiro slide para mostrar para vocês a regra do paralelogramo. Então, tá vendo? Ó, eu formo aqui quero somar o vetor A com o vetor B. Pela regra do paralelogramo, faz a prolongação, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí a resposta fica exatamente onde tudo começou até onde tudo terminou, vetor verde. Então, eu tenho esse método. O do polígono, que é o do rabinho cabecinha. Então, olha só, pego o vetor B, quero somar com o vetor A, tanto faz a ordem, deixa eu ver que não faz diferença. E aí, a cabecinha do B no rabinho do A, resposta, aonde tudo começou, então onde tudo terminou. E aí, eu tenho aqui o valor de R, né, para dar como resposta. Então, aqui ele inverte, né, ele pega o A mais o B, para mostrar que o tamanho de R é exatamente o mesmo. Então, não importa a ordem que você siga, sempre vai dar o mesmo valor e mesma inclinação. Pode ver que o R está tortinho igual nos dois casos, porque tem que ser a mesma resposta, até a inclinação quanto o tamanho dele. E mais um exemplo aqui. Esse aqui. Seguinte. Por exemplo, quando eu quiser saber o valor numérico de R para um ângulo que não é 0 graus, que não é 180 graus, que não é 90 graus, ou seja, qualquer outro ângulo fora esses, lembrando que a gente tem altura de 360 graus. Então, se tira esses três, vão sobrar 357. Então, para todos os outros 357, toda vez que você quiser somar o vetor A mais o vetor B, você tem que usar essa regrinha chamada lei dos cossenos. Para achar o resultante, você vai ter que fazer r ao quadrado, que é a resposta, é igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes o valor do A vezes o valor do B vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo formado entre os dois vetores ligados entre eles. É quase um Pitágoras, só que com uma complementação, porque o ângulo não é de 90 graus. Essa fórmula, ela resolve qualquer caso de soma vetorial. Funciona até para o de 0 graus, funciona para o de 180, funciona para o Pitágoras, que é 90 graus. Por quê? Pitágoras, quando forma 90 graus, cosseno de 90 é zero. E aí 0 vezes tudo isso, soma esse ângulo, soma todos esses termos. E aí fica só r ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Então cai no Pitágoras. Então, é a chave mestra. Ela resolve qualquer problema. Só que você vai usar ela sempre? Não, porque se for 0 graus, é só somar. Se for 180, é só subtrair. Se for 90 graus, você já usa Pitágoras direto. Então, eu só vou usar ela para casos ângulo de 35, ângulo de 20 graus, certo? Ângulos extremamente quebrados, onde você usa a calculadora, calcula aqui o valor do cosseno direitinho, né, na calculadora, e aí resolve a equação certinha. Tudo bem? Bom, vou parando a aula por aqui e aí a gente se vê então numa próxima. Até mais aí, gente. Tchau, tchau.